Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma semana do nosso estudo bíblico. Como vocês sempre ouvem a gente dizer aqui, nosso estudo bíblico é baseado no nosso circuito bíblico. Nós estamos na semana 26 do circuito bíblico da igreja, estamos lendo a Bíblia inteira como igreja durante o ano. Nós vamos ler hoje, meditar hoje um pouco sobre o tema do nosso congresso missionário. Hoje é quarta-feira, o nosso congresso missionário foi no último final de semana, sexta, sábado e domingo. O tema do congresso era o seguinte: Deus está em missão no mundo. E esse tema, coincidentemente, talvez, ou porque Deus quis que assim fosse, e é óbvio que nós acreditamos nessa segunda opção, esse é o tema da minha mensagem também. Hoje eu vou ler com vocês um pouco do livro de Jonas. O livro de Jonas tem só 4 capítulos. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Uma parte do capítulo 1, depois do capítulo 3, depois do capítulo 4. Então, diferente do que a gente costuma fazer aqui, que é ler o texto e orar, eu quero orar primeiro. Depois a gente vai para o texto bíblico e tira alguns ensinamentos para nossas vidas, tá bom? Vamos orar ao Senhor Deus? Papai, nós vamos ler a Tua palavra, Pai, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, que o Senhor me use para a glória do Teu nome, que o Senhor nos ensine sobre a Tua missão, sobre o Teu desejo de salvar a humanidade, que o Senhor, Pai, nos conduza em entendimento, essa é a palavra, que o Senhor nos conduza em entendimento para que a gente possa crescer um pouco mais, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que nós vivemos no último final de semana. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Te agradeço também porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim e da minha família. Pai, faça-se presente aqui, mesmo que eu estou em contato virtualmente com os meus irmãos, mas que a tua presença seja sentida onde as pessoas estiverem ouvindo essa mensagem, Pai, porque trataremos sobre as tuas coisas, Pai. Peço isso em nome do teu Filho amado. Amém. Irmãos, vamos lá. Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler um pouquinho e depois pulamos para o próximo capítulo. Jonas 1, a partir do verso 1, diz assim: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Só foi isso que o Senhor Deus disse a Jonas. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Fugir, da presença do Senhor. 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo e clamaram, cada um ao seu Deus, e alijaram ao mar a carga que estava no navio, jogaram no mar, para aliviar o peso do navio. 7. Jonas, porém, descera ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. Verso 6 agora. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe: Que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes para sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Respondeu-lhes ele: Eu sou hebreu, e eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele falou qual é o Deus dele, né? Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: Que é isso que fizeste? Pois os homens sabiam que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado.
Então Jonas, além de falar essas coisas que a gente leu, ele falou para os homens que ele estava fugindo de Deus. 11. Ainda lhe perguntaram: que te faremos nós? O que faremos nós para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe eles: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para tornar a alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Eles tentaram remar para fugir da tempestade, mas o mar ia ficando mais forte, a tempestade. 14. Por isso clamaram ao Senhor. Os homens agora clamaram ao Senhor, o nosso Deus. Nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como tu aprouve, como o Senhor quis. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria, parou a tempestade. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Temeram, 16, temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, fizeram sacrifícios e ofereceram votos ao Senhor. Até aqui. Aliás, lemos o capítulo todo, né? Só faltou um versículo. O profeta Jonas, ele é bem conhecido nosso, né? Até porque a história, ela é bem icônica, né? A relação de Jonas com o peixe grande, né? Com a baleia, que a gente aprende desde criancinha a chamar de baleia. E essa história fica no nosso imaginário. Então, quando a gente pensa em Jonas, quem cresceu ou quem passou pela igreja quando criança, já logo lembra do profeta que foi engolido pelo peixe e sobreviveu, e depois o peixe cuspiu o profeta na terra seca. É isso sim, mas é muito mais do que isso. Então hoje eu queria só fazer um passado, assim, um resumo. Não, resumo não é a palavra certa, mas um panorama do livro de Jonas e um pouco da vida de Jonas. Jonas é um personagem real, né? Ele é citado no livro de segundo Reis também. Então não existe a possibilidade de Jonas ser um exemplo, uma parábola, uma figura de linguagem, um mito ou uma história fictícia. O profeta Jonas de fato aconteceu. Eu digo isso porque hoje em dia na internet você encontra pessoas com outras linhas interpretativas, né? Não é o nosso caso. Cremos sim que o profeta Jonas existiu, a Bíblia nos garante isso. Olha que interessante. O começo do texto que nós lemos diz que a palavra do Senhor Deus veio ao profeta. Isso é um jeito comum, né, da Bíblia citar quando os profetas tinham revelações de Deus. Nos outros profetas, nos livros, nos outros profetas, a gente vê essa mesma citação. A palavra do Senhor veio sobre fulano de tal. A palavra do Senhor veio sobre Jonas e foi... a frase que o Senhor Deus falou para ele foi curta, verso 2, se eu não me engano. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, a malícia de Nínive, subiu ao meu coração, ao coração de Deus. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor e pegou o barco para Tarsis e não para Nínive. Olha que interessante, irmãos. O título da minha mensagem hoje é Deus está em missão no mundo. Por quê? Deus falou para Jonas, profeta hebreu, lá no norte de Israel, para ele ir pregar contra a cidade inimiga, a cidade de Nínive, dos assírios, um povo guerreiro, um povo mau, um povo que fazia questão de matar os inimigos com requintes de crueldade. Tinham estátuas ou imagens, desenhos encontrados na arqueologia dos ninivitas fazendo coisas terríveis com os inimigos. Eles eram bem... terríveis é a palavra, terror, assim, sabe? Eles eram bem maus no sentido, não era só invadir uma terra e ganhar aquela guerra. Não.
Eles faziam questão de matar todos com requintes de crueldade. Obviamente, Jonas não gostava desse povo. É um povo inimigo. E Deus falou para ele, vai pregar para eles. Só que a palavra que está aqui para a gente é vai pregar contra eles. Não era para, pelo menos nesse momento aqui, o que fica claro é que não era uma palavra de graça. Arrependam-se, Deus quer salvar vocês. Era uma palavra de vocês estão fazendo coisa errada. A maldade de vocês está incomodando Deus. Aqui, vamos ler de novo o verso 2. Nessa versão que eu estou lendo. Hoje eu não estou na NVI, esqueci minha Bíblia em casa, mas peguei essa aqui no escritório. Essa daqui é a revista e atualizada. Levanta-te, Deus falando para Jonas. Vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então é uma palavra dura. O profeta vai chegar em Nínive e vai dar uma palavra dura. Por que Jonas fugiu de fazer isso? Porque ele recusou fazer isso. É uma pergunta. Por que ele recusou fazer isso? Era uma palavra dura. Esse é um ponto. Guarda essa informação aí na sua... Coloca essa informação de lado e a gente vai voltar nela. O texto continua e vai contar a história de Jonas no barco. Jonas pegou um barco para ir para o sentido contrário de Nínive. Pegou um barco para Tarsis. O que acontece nesse barco? Vamos resumir. Começa uma tempestade muito forte em alto mar. As pessoas do barco, talvez funcionários, talvez passageiros também, tripulantes, essas pessoas começam a clamar aos seus deuses, vários outros deuses. Não só ao Deus de Israel, vários outros deuses. Jonas sai para dormir. Olha que interessante isso. Jonas estava bravo com Deus, chateado com Deus, porque Deus falou para ele ir pregar aos inimigos dele. Ele não quis ir. Ele pegou e de forma rebelde, talvez amargurado, talvez triste, talvez bravo, ele pegou o barco para o outro lado. Como a gente sabe que ele estava movido por esses sentimentos? Porque na hora da angústia, quando as pessoas começaram a clamar aos seus deuses, Jonas, que poderia ter clamado a Deus, não quis falar com Deus, desceu para dormir. Eu vou morrer mesmo? Eu não quero falar com o Senhor. Ele desceu para dormir. Alguém do barco foi até ele e falou, por que você está aqui dormindo? Clame ao seu Deus também. Aí Jonas subiu, foi ao convés do barco e lançaram sorte ali, tiraram no sorteio. Deuses do universo, digamos assim, né? Deuses aí que estão aí fora, em cima. Digam-nos quem está causando isso aqui. Estou supondo, tá bom? Tiraram sorte, caiu sobre Jonas. E Jonas explicou o que estava acontecendo. Eu estou fugindo de Deus. Eu sirvo ao Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. O nome dele é Yahweh. A gente não sabe, né, como Jonas falou. Mas ali tinham várias pessoas servindo a vários deuses. Então ele precisou dizer qual era o Deus dele. Quem era o Deus dele. As pessoas ficaram atemorizadas quando viram Jonas dizer que servia ao Deus Criador dos céus e da terra. Ou seja, é o Deus dos deuses. É o que criou tudo. Aí as pessoas falaram para ele, clama ao seu Deus. Aí ele falou, me joga no mar. Lembra? Ele está chateado com Deus lá atrás, porque Deus mandou ele pregar para os inimigos. Ele falou para as pessoas, me joga no mar que isso vai ser resolvido. As pessoas jogaram ele no mar, irmão? Não. As pessoas tiveram misericórdia dele. Remaram, tentaram remar para o sentido contrário da tempestade, tentaram fugir da tempestade, a tempestade aumentou. No momento em que a tempestade foi ficando mais forte, Jonas viu que por causa dele todos iriam morrer. Jonas clamou ao Senhor Deus. Uma vez que Jonas clamou ao Senhor Deus, o Deus dos exércitos, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor Deus parou a tempestade. Quando a tempestade cessou, o que aconteceu com o nome de Deus? Se as pessoas... Pensa aí, faz a montagem aí na sua cabeça do que está acontecendo. Cada pessoa ali clamou ao seu Deus e nada aconteceu. Quando Jonas clamou a Deus, a tempestade parou. O que aconteceu com essas pessoas então? Elas ficaram
temerosas, eu vou usar essa palavra que eu não gosto de usar muito, mas ficaram apaixonadas pelo Deus dos exércitos. O texto diz: por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu fizestes como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Eu confundi aqui na sequência dos fatos. O Jonas não clamou a Deus, Jonas pregou para eles e falou no 12. Respondeu-lhes Jonas para eles: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para tornar a alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se esbravecendo cada vez mais. Por isso clamaram ao Senhor. Foi aqui que eu perdi a curva. Jonas, volta comigo na linha de raciocínio. Jonas falou para eles: eu sirvo o Deus dos exércitos. Aí eles ficaram temerosos. E é por causa de mim que isso está acontecendo. Se vocês me jogarem ao mar, isso vai acabar. Eles não jogaram Jonas ao mar. Eles tentaram fugir da tempestade para não jogar o homem ao mar, salvar a vida do homem. Uma vez que eles não conseguiram fugir da tempestade, eles clamaram ao Deus de Jonas. É aqui que eu estava. Eles estavam clamando ao Deus deles, foram impactados pelo testemunho de Jonas. O testemunho que eu digo foi o que Jonas falou. Eles creram no que Jonas falou, era a única solução, e eles jogaram Jonas ao mar. Ao jogarem Jonas ao mar, o mar parou. No momento em que o mar parou, qual foi a conclusão que eles chegaram? Ele serve ao Deus, Criador de tudo, e o Deus Criador de tudo é o Todo-Poderoso. Esse Deus de Jonas. Aí, chega aqui onde eu queria. 16. Temeram, pois, os homens ao Senhor, o nosso Deus, o Deus de Jonas. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Temeram, ofereceram sacrifícios e fizeram votos, prestaram culto a Deus. Se converteram ou passaram a crer no Deus de Jonas. Por que o título é Deus está em missão no mundo? Porque Deus tem o interesse em salvar as pessoas. O porquê é uma resposta. Porque Deus tem um interesse em salvar as pessoas. Como nós sabemos disso? Deus falou para Jonas pregar para Nínive. Jonas estava indo para Tarsis, outra cidade. Não tinha nada a ver. Jonas entrou em um barco de pessoas que criam em outros deuses. Mesmo assim, por causa da vida de Jonas, Deus alcançou aquelas pessoas. Ou através da vida de Jonas, Deus alcançou aquelas pessoas. Irmãos, parem para pensar. Aquelas pessoas estavam buscando a Deus antes da tempestade? Não. Elas não estavam preocupadas, quando a vida estava indo bem, elas não estavam preocupadas com Deus. Traz agora para a sua vida, vamos trazer para a aplicação. Aquelas pessoas estavam orando a Deus? Não. Quando começou a tempestade, aquelas pessoas buscaram a Deus? Não. Elas buscaram os deuses que elas conheciam. Elas não estavam ligando, elas não estavam preocupadas, elas nunca gostaram do nosso Deus. Elas nunca se relacionaram com o nosso Deus. Só que o problema foi se intensificando e elas foram buscando respostas. Aí elas chegaram ao homem de Deus. É aí que você entra na história. Mesmo que você não queira pregar o evangelho, Deus está em missão no mundo. Ele vai usar a sua vida para alcançar as pessoas, porque Ele quer salvar as pessoas. Agora, Ele pode usar a sua vida com você deixando,
ou ele pode usar a sua vida com você angustiado, com raiva dele e talvez até em rebeldia, como Jonas é um exemplo. Então, Deus, o plano e a história contada no livro de Jonas é sobre Jonas e Nínive, uma cidade da Assíria. Jonas, nesse momento em que nós estamos lendo aqui, estava em meio a um outro povo que não os ninivitas. Então é como se Deus é como se o livro falasse assim pra gente, ó, a história do livro é essa daqui, mas agora a gente vai pegar uma curva só para mostrar para vocês como Deus é gracioso. Como Deus, o plano de Deus vai para além dos erros e acertos dos humanos. Deus redime as histórias. Deus pode usar o seu erro para pregar o evangelho dele a algumas pessoas. Claro que você não vai errar de propósito, mas Deus, na soberania dele e na misericórdia dele para a humanidade, no intuito de salvar a humanidade, porque ele está em missão no mundo, ele quer se mostrar, se mostrar não no sentido de aparecer, se revelar ao mundo. Ele pode usar o seu acerto e ele pode usar o seu erro para que o propósito dele seja cumprido. Então, no caso de Jonas, Jonas errou feio quando desobedeceu a Deus e pegou o barco para outra direção. Colocou a vida de vários inocentes em risco. Mas Deus, por misericórdia, alcançou esses inocentes e salvou, digamos assim, pelo menos a graça dele alcançou essas pessoas a ponto dessas pessoas temerem a Deus, né? Uma pessoa que teme a Deus é o que nós chamamos de cristão hoje, né? Hoje em dia. Deus se revelou àquelas pessoas através da vida do Jonas. Então que nós possamos ser esse tipo de crente. Mas agora, capítulo 3. Porque aí o capítulo 2 vai falar, o Jonas caiu ao mar, aí o grande peixe pegou o Jonas para salvá-lo do mar e chega no capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Então, passou muito tempo, você imagina, né? Ele ouviu Deus, aí lá no capítulo 1, ele deve ter lutado contra Deus, deve ter reclamado, deve ter falado, eu não vou lá na terra inimiga, eu não quero pregar para eles. Lembra que não era uma mensagem de o que a gente chamaria de salvação, era uma mensagem de dizer que eles estavam desagradando a Deus. Você tem que ter isso, eu pedi para você guardar essa informação de lado. Jonas falou não para Deus. O tempo passou, né? Teve toda a história da tempestade, a história do peixe e tal. Deus volta em Jonas. Nós temos algo a fazer, Jonas. Você me ouviu. Eu te fiz um pedido. Uma ordem, no caso. E você não cumpriu. Chegou a hora de você me entregar o que eu te pedi. Outra coisa que acontece muito nas nossas vidas, na vida do cristão, é isso aqui que aconteceu com Jonas. Deus te pede uma coisa, você demora para entregar, o tempo passa, anos passam e você acha que Deus esqueceu. Deus não esqueceu. Às vezes, muitas vezes a gente esquece, tá bom? Depois, quando Deus lembra a gente, quando Deus fala de novo, aí que a gente se lembra que Deus tinha falado antes essa mesma coisa. Então Deus pede para você perdoar uma pessoa, ou para você confessar um pecado para alguém, ou para você falar do amor dele para alguém. Aí você não faz. Só que a palavra de Deus não volta vazia. E Deus está, né? Deus é. Então, uma vez que ele te falou uma coisa, a palavra de Deus é ação. Uma vez que ele te falou uma coisa, aquilo vai acontecer. Quando foi Deus que falou, aquilo vai acontecer. O tempo passa para os seres humanos, para Deus não. Então, o tempo passou na sua vida, aquela palavra que Deus lançou, ela está aí. E ela vai se cumprir. Por isso que é bom a gente obedecer logo. Porque senão acontece como Jonas. Tempestade, o naufrágio, né? Porque ele foi jogado ao mar. Depois o grande peixe. Depois é cuspido na praia, todo sem nada. Todo fedido. Sem nenhum recurso. No fundo do poço.
Aí a palavra do Senhor não vem para te levantar e falar, ó, eu vou cuidar de você agora. A palavra do Senhor vem para, vai lá na cidade que eu mandei você ir, você não foi. Me obedeça. Aí Jonas foi agora. Jonas foi a Nínive. E o que aconteceu? A gente leu o capítulo 3, agora vamos pular para o 4, versículo 1 também. Não, vamos aqui no 3, o último verso do 3. Deixa eu ver aqui onde que tá. Verso 8 do 3, só para a gente ver o que aconteceu com os ninivitas. Mas sejam cobertos de saco tanto os homens como os animais e clamem fortemente a Deus. Convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Deixa eu explicar aqui o que aconteceu para não ficar muito longo, senão a gente teria que ler o 3 todo. Jonas andou pela cidade e pregou aquela palavra que Deus mandou ele pregar. Ô ninivitas, Deus está bravo com vocês porque a maldade de vocês está incomodando Deus nos céus. Estou resumindo. O rei, o líder de Nínive, acredita na palavra do profeta. Deus está bravo comigo, o que eu tenho que fazer? Aí o rei proclama um jejum. Verso 7. E fez uma proclamação e publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, não provem e não comam. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. 8. Mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus. E convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei está falando isso para o povo dele, depois que este rei foi impactado pela palavra de Jonas. Quem sabe, talvez, se voltará a Deus e se arrependerá. Quem sabe, né, se a gente fazendo isso aqui vai conseguir comover Deus. Isso é o rei lá que nem conhece Deus direito, que acabou de ser impactado pela palavra do Jonas. 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. 4:1. Aqui que era onde eu quero chegar. Mas isso desagradou extremamente Jonas e ele ficou irado. O que desagradou Jonas? O rei de Nínive ter se convertido e pedido para o povo se converter. Isso desagradou Jonas. Verso 2 do capítulo 4, me acompanha aí. E orou ao Senhor, Jonas orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando ainda na minha terra? A gente não tem esse diálogo aqui de Jonas lá. Lembra que a gente leu o capítulo 1? O capítulo 1 só, Deus fala, faz tal coisa e Jonas foge. Não tem esse diálogo aqui. Agora Jonas está falando: Senhor Deus, eu sabia que isso ia acontecer, eu não falei para o Senhor que isso ia acontecer? Isso que, irmãos? Eu, Jonas, sei que o Senhor, eu te conheço. Eu sei como o Senhor é. Eu sei que o Senhor está mandando eu ir lá falar para os caras que eles vão ser reprovados. E eu sei que o Senhor quer salvá-los, mas eu, Jonas, não quero salvá-los. Por isso que eu, Jonas, não vou lá. Por isso que ele fugiu. Porque quem está em missão no mundo, irmãos? Deus. Deus está em missão no mundo. Quem quer salvar o povo, irmãos? Deus. Quem quer salvar o povo não é a igreja evangélica. Nós não estamos pregando o evangelho nas ruas e nas células para ter a igreja cheia. Quem quer salvar o povo é Deus. A gente apenas está tentando não ser como Jonas e tentando obedecer. Capítulo 4 aqui onde nós estamos. Jonas orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Irmãos, a história é muito, muito mais do que Jonas ter sido engolido por um grande peixe. A história é sobre um Deus que ama as pessoas, inclusive ama os inimigos. Porque os inimigos são inimigos porque não conhecem a Deus. Nós, que somos filhos de Deus, precisamos contar aos nossos inimigos que Deus os ama.
E que sim, a maldade deles incomoda Deus. Nós precisamos contar aos nossos irmãos que a maldade deles incomoda Deus, para ver se eles fazem como o rei de Nínive, que, nossa, então o que eu tenho que fazer? Todo o meu povo aqui vai ficar sem comer, nós vamos jejuar, nós vamos nos quebrantar diante de Deus, para talvez ver se Deus vai se voltar a nós e se arrepender do que ele ia fazer. Isso é uma linguagem do rei de Nínive, que não conhece a Deus. Essa linguagem de troca. As pessoas falam, mas no livro de Jonas o pessoal jejuou para pedir para Deus se arrepender. Irmãos, esse pessoal é idólatra. Eles não conhecem o Deus de Israel. Eles serviam outros deuses. Jonas chega lá e fala, Deus, Criador dos céus e da terra, diz que vocês estão reprovados. Aí eles vão tentar negociar com Deus da maneira que eles faziam a vida inteira. Jonas não sentou lá e leu a Torá para ele e falou do Messias que viria. Você tem que tentar transportar sua cabeça para aquela época. Então eles conversaram com Deus, eles negociaram com Deus, eles ofereceram os ritos e os sacrifícios ao nosso Deus da mesma maneira que eles faziam para os deuses deles. Deus aceita aquilo porque provavelmente foi feito de coração. A Bíblia nos diz que Deus aceita as coisas que são feitas com o coração limpo. Essas pessoas jejuaram, essas pessoas clamaram a Deus. O rei falou, todo mundo se converte aí a Deus agora. O rei baixou um decreto que as pessoas tinham que se converter ao nosso Deus. A gente sabe que essa não é a maneira correta de pregar o evangelho. Mas aquele rei não sabia o que fazer. Ele só não queria que o reino dele fosse impactado pelo Deus do universo. Fosse aniquilado, fosse tirado. E Jonas, que é o personagem central do livro, que representa nós aqui nessa curta aplicação, Jonas não queria que isso acontecesse. Por quê? Porque, irmãos, uma vez que a gente se converte, vou usar esse termo, uma vez que a gente se converte, a gente vira meio que elitista. Não, aquela pessoa lá, sabe assim? Entra uma pessoa na igreja diferente, parece que a gente julga a pessoa com o olhar. É como se ela não fizesse parte do nosso grupo, mas quem falou que existe o grupo? O Senhor Deus quer que nós, Jonas, possamos ir até Nínive, até o mal, o diferente, o que para você é ofensivo. Aquele que você acha que é o maior pecador, a maior pecadora de todas. De repente é para esse que Deus está te mandando. Por quê? Porque Deus ama essa pessoa. Ama mesmo, ama. Aí, nesse trajeto, até chegar nessa salvação dessas pessoas, você e eu, a gente comete erros durante o processo, que foi Jonas lá no barco. Só que até a nossa história, irmãos, até os nossos erros, Deus usa para que outras pessoas se convertam. Com o objetivo de que você faça como Jonas, no capítulo 2, fale, então tá bom, eu vou. Lembra que no capítulo 1 ele fugiu, no capítulo 2 ele foi. Mesmo contra a vontade dele, ele foi. Por que ele foi, irmãos? Porque ele conhecia tanto a Deus. Aliás, deixa eu mudar a pergunta. Por que ele não quis ir no capítulo 1? Porque ele conhecia tanto a Deus que ele falou, eu não acredito que o Senhor vai salvar essas pessoas. Elas fizeram tanto mal pra gente. Mas, irmãos, presta atenção. Não é sobre o que eu, você e Jonas achamos. É sobre quem Deus é. E Deus, de fato, quer salvar a humanidade. Por quê? Porque Deus é, modo de dizer, um missionário. Ele está em missão no mundo. E ele mas ele conta conosco, com os Jonas. Só que nós precisamos usar de sabedoria e esperteza e obedecer rápido. Porque senão, a gente vai obedecer de qualquer jeito. O problema é que quando a gente desobedece, a gente chega todo quebrado no dia da obediência. Porque lembra,
É o barco, é o naufrágio, é jogado no mar, é o peixe, é a praia, é você perder tudo. É você ser todo esmagado pela vida. Aí Deus fala assim, agora você pode ir? Sabe, Deus, agora você vai? Aí Jonas foi, bravo, provavelmente, né? Sabe assim, reclamando, não acredito, igual uma criança. Foi. Chegou lá em Nínive, ele não falou assim, Deus ama vocês. Ele não falou, Deus mandou eu vir aqui dizer que ele ama vocês. Ó, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Não, ele chegou e como um profeta ele corrigiu o povo. Vocês estão andando da maneira errada. A maldade de vocês subiu até o céu e está incomodando Deus. Claro que isso é uma linguagem humana, né? E aí o rei foi convencido por isso. Como que uma pessoa é convencida por uma palavra de exortação, irmãos? É só o Espírito Santo. Então, no fundo, quem fez tudo foi Deus. Só precisava do profeta lá, ou contava com o profeta lá, para soltar a palavra, para soltar a faísca. Tanto no barco, quanto em Nínive. O ponto é, Jonas nos ensina várias coisas. Mas o livro é muito mais sobre Deus do que sobre Jonas. O livro é muito mais sobre a graça e a misericórdia de Deus, que nesses 4 capítulos salvou, né? A graça e a misericórdia, Deus, aliás, salvou um monte de gente que era inimigo de Israel. Então você lembra, né, que o povo que não é, naquela época, né, o que não é o israelense, o que não é o judeu é chamado de gentil, né? O outro povo é chamado de gentil. Deus salvou no barco e em Nínive só gentios. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então imagina a relação hoje, 2024, né? Vocês sabem que eu gosto de sempre trazer pro dia de hoje, como se fosse a igreja e o não cristão. Deus está te chamando para você ir pregar para os não cristãos, para os inimigos. Ah, não, mas eu não vou lá não. Lá é muito, meu Deus, lá é muito sujo. Sujo de pecado espiritualmente. Irmão, mas o que vem de fora, a Bíblia nos ensina nos evangelhos, o que vem de fora para dentro não suja, mas o que vem de dentro para fora é que suja, é o que está no coração. Você pode estar em um lugar sujo. Se você tiver com o coração em Deus e se você souber porque você está lá, você vai dar um testemunho que pode purificar aquele lugar. Agora, se você tem um coração duvidoso, você não pode ir em lugar sujo. Se você tem dúvidas, você não pode ir em lugar sujo, porque aí você vai se sujar. Ah, eu não gosto que meu filho se relacione com aquela pessoa, porque ela pode convencer o meu filho a fazer coisa errada. Caramba! É sério? Assim, a gente não conseguiu criar um ser humano que os seus 15, 14 anos de idade morou na nossa casa até 15 anos de idade. O nosso filho não vai conseguir convencer aquela pessoa de quem Jesus é, mas aquela pessoa que está com meu filho há 1 ano na escola, eu fiquei com meu filho 15 anos, a voz daquela pessoa sobre o meu filho vai ter mais voz do que eu tive durante 15 anos com meu filho? Meu Deus do céu, tá entendendo? Então, saiba que não é sobre você e não é sobre eu. Deus vai fazer a missão dele. Até o último homem, até a última mulher que tiver que ser salva, Deus vai fazer a missão dele. Ele vai cumprir o plano dele. A palavra dele não volta vazia. Todas as profecias que ele entregou, bíblicas eu estou falando, bíblicas. Tudo que Jesus falou nas parábolas acontecerá. Conosco ou sem a gente. Ou ele vai usar você como ele usou Jonas, ou você vai fugir dele e ele vai colocar outra pessoa no seu lugar. O ponto é, você quer fugir ou você quer ser usado por Deus? Você quer entrar na missão de Deus ou você está na sua missão? Tá entendendo? Porque, e eu termino aqui agora. Lembra de Jesus no caminho de Emaús com os 2 apóstolos? Com os 2 discípulos, aliás? Para quem não lembra, fazendo a história curta, depois que Jesus ressuscitou, 2 dos seus discípulos estavam completamente decepcionados, porque eles tinham visto a morte de Jesus, a cruz. Né? Eles tinham visto a cruz. Eles estavam voltando para casa, no alto das montanhas, saindo de Jerusalém.
Desce o vale e sobe a alta montanha. E quando eles estavam no caminho indo para casa, Jesus apareceu do lado deles glorificado. Eles não reconheceram que era Jesus o Salvador. E eles foram andando, e Jesus andando com eles e conversando. Quando eles já de noite chegaram na casa deles, Jesus falou assim, eles não sabiam que era Jesus. Jesus falou assim, eu tenho que ir, eu tenho que seguir caminho. Eu tenho que seguir caminho. Eles falaram, não, tá de noite, entra, vamos comer. Comer alguma coisa, recarregar as energias. Quando eles sentam à mesa, Jesus dá graça, e eles veem que é Jesus o Salvador, os olhos deles contemplam o nosso Salvador, e o nosso Salvador simplesmente desaparece na frente deles. O que eu quero dizer com isso? Jesus está em missão, andando. Alcançou aqueles dois, falou, ressuscitei. Quando eles piscaram, contemplaram, uau! Jesus foi para a próxima missão. Foi aparecer para outro, depois para outro, depois para outro. Jesus vai fazer o que ele tem que fazer. A palavra do Senhor Deus será cumprida. E você? Então eu te convido hoje a participar da missão dele. Como Jonas participou mesmo contrariado. Se você acha que você já desobedeceu algumas coisas, cai de joelho agora e pede para Deus para voltar para o caminho. Deus, da mesma maneira que o Senhor aceitou Jonas de volta, me aceita também, por favor. Me envia para os ninivitas. Então, eu vou orar agora e eu gostaria que você abrisse o seu coração para a missão que Deus está fazendo no mundo. Porque Deus quer sim salvar a humanidade. Deus quer alimentar o faminto. Deus quer cuidar da viúva. Deus quer cuidar do órfão. O que nós estamos fazendo? Quais são as viúvas que nós estamos cuidando? Qual é a senhora aqui na nossa realidade dos Estados Unidos? Qual é a senhora mais velha que os filhos já sumiram por aí, que não tem marido, que nós estamos cuidando? Qual é o órfão que nós estamos cuidando? Para quem nós estamos pregando o evangelho do Senhor Deus? Vamos orar? Papai, obrigado pela tua palavra. Eu peço que o Senhor nos permita participar do teu plano, da tua missão. Que o Senhor nos dê uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Que nós possamos, como Jonas, ver uma cidade inteira ser convertida ou cair prostrada aos teus pés, só por conta de ter sido impactado pelo teu Santo Espírito através da palavra que nós falamos. Que nós possamos viver experiências contigo, Pai. Coloque em nossos corações fome e sede e desejo de viver experiências contigo, Pai. Por favor. Não é possível, Pai, que os meus irmãos vão passar mais um ano, 2024, sem ter um testemunho para contar, uma experiência transformadora, uma experiência de oração, uma experiência de pregação do Evangelho, uma experiência com o mundo espiritual. Não é possível, Pai. Que o Senhor coloque em nossos corações essa fome, esse desejo de Te conhecer. Que o Senhor nos atraia a Ti, Pai, por favor. Nos atraia a Ti, Senhor. Que os nossos olhos tenham desejo de Te ver. Que nós possamos ter fome da Tua palavra e sede de Te conhecer mais, Pai. Eu peço isso sobre a nossa igreja, peço isso sobre os irmãos que estão assistindo esse vídeo. Que nós consigamos viver experiências contigo e que nós possamos Te conhecer como Jonas já Te conhecia desde antes. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus benigno, o Senhor é um Deus gracioso que tem interesse em salvar o perdido. Eu quero Te conhecer assim, Pai. Essa é a minha oração sobre a vida dos meus irmãos, meu pedido. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Irmãos, Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Tchau.